Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Para deixar uma palavra para você, deixar algo aqui que possa confortar teu coração. E quero retornar aos propósitos que eu fazia muito tempo aqui. Geralmente a gente sempre compartilhava palavras aqui, algum texto bíblico, e não vai ser diferente hoje. Eu vou ser rápido, não vou tomar muito seu tempo. Vou deixar essa livezinha salva também. Mas eu só quero compartilhar algo com você aqui, para você começar o seu ano de 2025 de uma forma diferente. Deixa eu só acertar aqui minha câmera. Foi. Para você começar o seu 2025 de forma diferente. Porque não adianta virar um número do ano, 2024, 2025, e você continuar fazendo as coisas que você fazia ano passado, em outros anos. Então eu vou te demonstrar para você aqui um texto bíblico que você, levando isso aqui para a tua vida, com certeza teu ano de 2025 vai ser diferente. Ah, Edson, mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não gosto de cristão. Eu aqui não vou te compartilhar uma palavra para falar de religião em si. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que você der um Google, você vai querer achar também. Tem pessoas que pregam sobre religião, sobre opção sexual. Eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar de uma palavra para lhe confortar e te dar um direcionamento para o ano de 2025. A palavra se encontra, depois se você quiser olhar com calma, até para você ler o texto todo, porque aqui eu vou parafrasear para você, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o verso 1 e o 2 e vou te explicar, tá bom? Diz assim, ó: E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Até aí. Essa palavra aqui é muito conhecida. Por que essa palavra é conhecida? Vai falar de um homem chamado Eucana que tinha duas esposas. Uma era Ana e a outra era Penina. Qual era a diferença entre essas duas esposas? Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as mulheres, uma das grandiosidades que as mulheres poderiam fazer era gerar filhos. Algumas mulheres que eram estéreis e assim não podiam gerar filhos, algumas pessoas até falavam que eram amaldiçoadas, ou seja, não tinham valor. Por quê? É como se levasse uma marca que não pudesse gerar um filho. Mas aqui nessa palavra nós vamos ver a transformação na vida de Ana. Por quê? Enquanto Ana não podia gerar, Penina gerava. E eu quero trazer isso para os nossos dias atuais. Eu sei que você é uma pessoa esperta, e se você for observar no que tange a esterilidade, você sabe que existem diversos tratamentos hoje em dia para uma mulher tentar engravidar. Mas naquela época não tinha, época que bíblica. Então só tinha o próprio Deus e também a sua fé. E nessa palavra aqui, se a gente for adentrar, nós vamos ver que todo ano Eucana subia aos montes para sacrificar por causa da sua família, pelos seus filhos, suas esposas. Mas Ana praticamente não ia. Por quê? Porque ela não gerava filhos e ela se sentia incomodada com tal situação. Se a gente for trazer para os dias de hoje, olha quantas coisas acontecem na tua vida que te tira do foco. Muitas das vezes não é uma esterilidade, às vezes é uma dívida, às vezes é um vício, às vezes é uma dificuldade, às vezes você quer sair do aluguel, você quer uma porta de emprego, mas muitas das vezes você não olha com os olhos da fé para a situação. Você fica igual Ana, só pensando no problema. Se você ficar pensando muito no problema, essa dificuldade só vai cada vez mais te corroer e aumentar na sua vida. Então, irmão, você não tem nenhum problema, ninguém tem problema? Claro que todos têm problemas. Várias pessoas têm problemas. Existe uma diferença de você observar os problemas com fé para tentar resolvê-los e deixar o problema te consumir. Nós vamos ver aqui dentro dessa palavra que Ana ficava muito aflita porque Penina gerava filhos e ela não. E Penina a provocava. Porque muitas das vezes quando você não consegue algo,
o próprio inimigo te provoca. O próprio inimigo quer mostrar para você que você não é capaz. Às vezes você escuta vozes na sua mente falando, olha, você não é capaz, você não vai conseguir, sai fora dessa, desiste. Eu tenho certeza que muitas das vezes você está no teu trabalho, você está no seu relacionamento, você está numa roda de amigos e dá vontade de você largar tudo e sair pelo mundo afora, abrir a porta e não voltar mais. Você acha que quem está fazendo isso é Deus? Não, é o próprio inimigo. Quer colocar no seu coração que muitas das vezes você não vai conseguir algo. Muitas pessoas falam sobre o coração, que o amor também vem do coração, mas você já parou para pensar que a maioria das decisões que nós tomamos vem da mente? A mente, que é o nosso cérebro, ela ordena o que o nosso corpo vai fazer. Então, muitas das vezes, nós temos que ter uma mente positiva para conquistar algo, para a gente sair dessa dificuldade. Então, se nós formos ler aqui o versículo 3, vai dizer o quê? Subia, pois, este homem à sua cidade ano a ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estava o sacerdote do Senhor, Ofni e Finés e os 2 filhos de Eli. Eli era o sacerdote da época, o líder espiritual. O 4. E sucedeu que um dia o cano sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Por mais que Ana não gerava filhos, ela recebia uma parte daquele sacrifício, porque o seu esposo amava Ana. Só que o 6, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. Ou seja, justamente o que eu falei aqui agora. A rival de Ana aqui era Penina. Eu acredito que Ana sabia tudo da vida de Penina. Por quê? Ana sabia todas as dificuldades que ela tinha para gerar um filho ou uma filha, mas Penina também sabia. E por este motivo, Penina ainda provocava Ana. Acredito que provocando na questão de filiação, eu posso gerar. Então, muitas das vezes, Penina, por mais que Eucana, seu esposo, amava a Ana, Penina tinha mais privilégios, porque apesar das duas serem esposas, ela gerava e Ana não gerava. E muitas das vezes o seu problema fica batendo na sua porta a todo momento. Me dá um exemplo? Claro, dívidas. Se você entrar aí no seu aplicativo Serasa agora, você vai ver seu nome negativado. Chegar de noite, você vai olhar de novo. Por quê? Você está olhando só para o problema. Só que se você pegar, observar, olha, eu tenho uma dívida lá no Serasa. Como que eu posso resolver? Eu vou parcelar, eu vou pagar, eu não posso pagar à vista, mas eu vou parcelar. Quando você vê e agir dessa forma, o teu nome vai ser retirado de lá. Eu não consigo uma oportunidade de emprego. Ninguém me contrata, ninguém me dá oportunidade. Mas se você ficar em casa, ninguém vai te dar oportunidade. Você tem que fazer um currículo bem formalizado, ir para a rua, espalhar o currículo onde você pretende trabalhar, porque hoje, com a comodidade das redes sociais e os aplicativos, se a gente deixar, a gente nem sai de casa para nada, sim ou não? Então, são exemplos aqui de problemas que todos nós temos, que muitas das vezes a gente olha só para a dificuldade, como Ana aqui também observava só a dificuldade de não gerar filhos. Se a gente for ler essa palavra, a gente vai perceber que parece que o maior problema de Ana era não gerar filhos. Nós vamos ver mais à frente. O 7 diz assim: e assim fazia ele ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Olha só, o problema de Ana era tão grande na vida dela, ao ver dela, que entrava ano, saía ano e ela não mudava. Penina continuava implicando, os filhos iam crescendo e Ana continuava ali recebendo aquelas provocações. Ou seja, sabe aquela pessoa que te calunia, te injuria, aquelas pessoas que te difamam, te xinga de tudo ou qualquer nome, fala que você é safado, fala que você é aquilo, fala que você é aquilo outro, nem te conhece. A pessoa muitas das vezes nunca parou para falar um oi com você e está falando mal de você. Entra ano, sai ano, a pessoa só fala mal de você. Nós devemos observar muitas vezes até quem fala mal, porque muitas das vezes alguém que fala mal de outro, você está tomando as dores através do compartilhamento de palavras de alguém. Se você talvez, alguém que falou mal de alguém para você, e quando você vai conhecer aquela pessoa, você vê, poxa, não é nada disso que me falaram, não é assim? Já aconteceu várias vezes isso comigo, algumas pessoas me perguntarem, Edson, me falaram tanta coisa de você, mas quando eu comecei a conversar com você, eu vi que é algo diferente, eu vi que você tem algo diferente,
não é nada disso que me contaram. Por quê? Talvez palavras compartilhadas não significa que você é o testemunho daquilo que contaram. Então, Ana aqui, por que uma palavra profética para o nosso ano de 2025? Porque a palavra vai dizer que entrava ano, saía ano e Ana não mudava de vida, continuava estéril. Da mesma forma, entrava ano, saía ano e Penina continuava provocando Ana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não fizer algo diferente para mudar seu 2025, vai continuar a mesma coisa. 2026, vamos estar aqui fazendo as mesmas coisas. Nós temos sempre que pensar numa mente positiva para transformar a nossa vida. Problema eu tenho, você tem, milhões de pessoas têm. Não adianta a gente ficar olhando, muitas das vezes, só para o problema. Isso não vai solucionar a minha e sua vida. Quando a gente começa a priorizar, nós vamos ver já aqui Deus em primeiro lugar, nós vamos ver que os problemas eles vão se afastando da gente. Eu estou com um vício aqui no cigarro, eu não consigo largar isso. Você está olhando só para o problema e você continua comprando cigarro. Mas é difícil. Claro que é. Eu tenho vício aqui em bebida, eu não consigo largar. Mas você tem que ter a sabedoria e vontade de largar esse vício, fazer um propósito. Eu vou te ensinar aqui, através da palavra, como que você faz um propósito. E muitas das vezes o problema é tão grande na sua vida que você não você só chora, você come, você entra no seu quarto, você só chora, você entra em lugares, ambientes na sua casa, às vezes até no seu trabalho, você só sabe chorar. Muitas das vezes você está tão sobrecarregado que você não quer chorar nem na frente de ninguém, porque você quer mostrar uma aparência de pessoa forte, mas no fundo está todo destruído. Se você pegar um copo de vidro e jogar no chão, ele fica todo quebrado. Mas se você tentar colar com ele com super bond, você pode até colar ele, mas as marcas você não consegue alterar. Por quê? Porque primeiro você tem que se consertar de dentro para fora. Eu nunca ouvi alguém ter uma dor, vamos dizer que uma dor de cabeça, tomar um remédio, seja ele qual for, e a dor sumir de fora para dentro. Primeiro você toma um remédio, depois ela começa a aliviar, depois a dor passa. Assim também é o nosso problema. Primeiro nós buscamos a solução, primeiro vem o alívio da solução e depois vem aquela dor vai passar, aquele problema vai passar. Só que o nosso remédio aqui nessa palavra que eu estou falando aqui para vocês, ela vai dizer que o remédio é o próprio Deus. Você colocar Ele em prioridade em toda a tua vida. Vou continuar. E fazia ano a ano, eu já li 8. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que Eucana está querendo dizer? Por mais que ele amava, por mais que ele sabia o problema de Ana, ele permanecia, ele não a desprezava, porque nós podemos ver isso hoje em dia. Existem muitos relacionamentos, casamentos, namoros, terminando, ou seja eles por traições, seja eles por infidelidade, por falta de comprometimento, enfim. Às vezes a pessoa vai falar: poxa, não era o perfil que eu queria. Só que quando a pessoa é verdadeira contigo, a pessoa vai enfrentar o que for por você. A pessoa vai, muitas das vezes, quando você faz o voto do casamento, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Hoje em dia ficou banalizado essas questões. Eu não estou aqui para falar sobre o casamento, mas eu quero te explicar isso. As pessoas acham que traição é uma coisa normal da sociedade. A gente vê aí há poucos dias, em determinada igreja, onde uma moça aí está com não sei quantos seguidores, porque escandalizou, não digo nem escandalizou, mas ela compartilhou uma questão de adultério dentro da igreja. Sabe por que muitas das vezes isso acontece? Um pouco de falta de vigilância. E as pessoas que estão observando aquela situação, as pessoas não criticam o traidor, as pessoas vão criticar o traído. Então, muitas das vezes, tinha aquele rapaz lá que estava tocando guitarra e as pessoas estão lá falando vários apelidos para ele, querendo dar vários direcionamentos a ele, só que, na verdade, quem foi o fiel? Foi o pastor? Quem foi fiel? Foi a levita. Então, nós temos que observar que fidelidade não é só relacionamento. Muitas das vezes, a fidelidade
é essa aqui, igual de Eucana. Por mais que ele sabia que Ana não poderia gerar filhos, ele estava com ela. Ele não a desprezava. Ana estava numa dificuldade, se fosse nos dias atuais, mas poderíamos dizer que é uma tremenda depressão. Está chorando, está pelos cantos, não come, não dorme, só consegue pensar no problema. É o que eu estou falando com você. Quantas vezes eu e você só pensamos no nosso problema? Preciso trocar de carro. Esse carro está velhinho, não serve mais para nada. E você coloca aquilo como prioridade. O que eu estou te falando aqui? Não existe prioridade se você não colocar Deus em primeiro lugar. Vou continuar aqui. No 9. Então Ana levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso aqui é um dos versículos mais lindos dessa passagem. Porque primeiro Ana tinha um problema, porque Ana não gerava filhos. Ela estava todo momento com a sua rival, que era Penina, implicando com ela. Se você não gera, você é desprezada, você é amaldiçoada, enfim. Ela tinha um problema. Isso ela não estava dormindo, ela estava chorando, ela não estava comendo. Só que chegou um momento, isso se passou um tempo, chegou um momento que Ana começou a observar que ela não podia ficar da mesma forma. Ela tinha que fazer algo diferente, porque a própria palavra que a gente leu aqui, no versículo 7, diz que entrava ano e saía ano, continuava a mesma coisa. Só que a partir do versículo 10, Ana fez algo diferente. Ela entendeu que não podia continuar do jeito que estava. Ou seja, aí ela olhou para outro lugar. E a primeira coisa que nós temos que reconhecer na nossa vida é a dependência de Deus. É reconhecer através do arrependimento. Porque aqui, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até esse versículo 10, a gente não estava falando sobre oração, porque Ana não estava orando, Ana estava preocupada com o problema que ela tinha. Quando Ana começou a observar que ela podia orar ao Senhor, ela só entregou seus problemas na mão do Senhor. Eu não sei qual o problema que você tem que está te perseguindo. Eu não sei qual hora que você vai assistir esse vídeo, se vai ser manhã, tarde, noite, de madrugada, mas entrega no Senhor. Ah, eu preciso para uma igreja entregar meu problema? Calma, você pode orar, porque a palavra está dizendo que Ana orou. A palavra não está dizendo que Ana procurou uma igreja. A palavra está dizendo que Ana orou sinceramente, entregou o seu problema na mão do Senhor. E sabe qual é o mais interessante? Que quando você entrega os problemas na mão do Senhor, você sente o alívio. Lembra do remédio que eu falei? Você tem uma dor de cabeça, você tomou um remédio. Primeiro, ela alivia. Depois, ela passa de dentro para fora. Não tem como você consertar a tua vida lá de fora e depois tentar resolver de dentro. Não é assim? Por exemplo, você está com um problema financeiro, você está com uma dívida. Ah, eu vou resolver a dívida, mas se você não estiver trabalhando, como você vai resolver? Então, primeiro você precisa ter o remédio, é o quê? O trabalho. Colocar Deus em primeiro lugar, o trabalho, e aí negociar as dívidas. Depois resolve. Então, nós estamos vendo casas desestruturadas. Marido, mulher, relacionamento, que são estruturas de qualquer casa, cada um para um lado, cada um pensando em si próprio, esquecendo que quem une o casal é o próprio Deus. Nós vamos ver em Gênesis mesmo que o próprio Adão estava sozinho e Deus colocou ali um sono sobre Adão e fez a mulher através da própria costela de Adão. Por quê? Porque o próprio Deus falou, olha, não é bom que o homem fique só. Então, para uma família ser abençoada, deve ser próspera, deve ter uma estrutura forte. Uma casa estruturada não cai. Pode passar o vento que for, pode passar o terremoto que for, mas não cai. Agora, quanto a estrutura não é tão boa, qualquer vento é motivo para desistir, abandonar. Qualquer palavra torta que você ouve, dá vontade de largar tudo por aí. Ana aqui percebeu que o voto, não estamos entrando no voto ainda, mas é o próximo versículo, mas Ana percebeu aqui depois de algum tempo que o único que poderia ajudar ela era Deus. Então, se você está achando que quem pode resolver seu problema é homens, desculpa, você está enganado, você está enganada, você está iludido, você está iludida. O único que pode lhe ajudar é Deus. E a Bíblia está dizendo isso. Porque Ana, depois de muito tempo, ela falou, não, tem que melhorar. Virou o ano,
você tem que fazer algo diferente. Ou você já está pensando no carnaval? Você já está pensando no Natal, Dia das Mães? Você está pensando que você vai fazer 5 anos nessa empresa aí? Tem que ser algo diferente. Você é sal da terra e luz do mundo. E Mateus vai dizer isso. Uma comida sem sal não fica tão boa, né? Tem que ter sal. E não pode ter sal demais, porque senão você salga a comida. Sal da terra e luz do mundo. A luz, ela não brilha com outras luzes. Pode ser até mais forte. Mas a luz foi feita para esclarecer, né? O escuro, as trevas. No versículo 10, Ana fez uma das melhores atitudes que ela fez. Entregou o problema dela para Deus e começou a orar. E quando ela orou, o clamor, ela chorou abundantemente. Quanto tempo tem que você não chora mais na presença do Senhor? Eu converso com muitas pessoas. Vocês sabem, quem me segue aqui sabe a nossa profissão. Eu não estou aqui para falar de profissão, eu não estou aqui para falar de direito, eu não estou falando nada de meio jurídico. Mas eu converso com muitas pessoas. A quantidade de pessoas que eu conheço que não estão na presença, que deixou o problema acumular teu coração, pode ser por um adultério, pode ser por depressão, pode ser por uma falta de perdão. Não olhe para homens e mulheres, olhe para Deus. É Ele que pode te ajudar. Ana, quando ela observou isso aqui, já tinha se passado um tempo. Eu não sei quanto tempo que está passando esse problema na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você entregar para Deus todo o problema que você possui, você pode ter certeza que o seu 2025 já vai começar diferente. Não deixa para depois, não. Começa a ter uma atitude a partir de hoje. Você tendo essa atitude a partir de hoje, a sua vida já vai começar diferente. Libere o perdão. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos para o 11? E fez um voto dizendo... O que é voto? Ela fez um contrato com Deus. Contrato é onde duas partes assinam e concordam com tal coisa. Só que naquele momento ela só fez a petição. Ela chorando ainda fez um voto. Olha o que ela disse. Senhor dos exércitos, olha a reverência. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares a tua serva, não te esquecereis. Mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará a navalha. O que Ana estava falando? Senhor, eu não aguento mais essa aflição que eu estou vivendo. Essa palavra é muito forte. Quando eu tenho a oportunidade de ler essa palavra, e como eu estou lendo aqui agora, a gente fica todo arrepiado. Por quê? Porque a reverência de Ana, ao fazer o voto com o Senhor, ela estava falando, olha Senhor, eu não sou ninguém, eu sou serva. Ela se entendeu que ela era serva, que ela dependia do Senhor. Mas se o Senhor olhar para mim e me der um filho homem, Ana estava dando a descrição nas suas orações de como que ela queria. Eu não sei como que você quer coisas na sua vida, mas ore, dê detalhe, não peça qualquer coisa a Deus não. Senhor, eu quero uma casa assim, 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 se o Senhor quiser me dar, se o Senhor quiser me abençoar, ore igual Ana. Senhor, lembra-se de mim. Ana estava orando nesse sentido. Essa palavra é tão interessante que eu já vi muitas pessoas pregarem ela, ainda mais em rede social, e falar assim, quero fazer um voto de Ana. Mulher que não engravida vai começar a engravidar. Faz um pix de R$500. E eu já vi muita gente, mais de 50 pessoas, fazendo pix para fazer o voto de Ana. Eu não sei, eu estou pregando para você aqui, eu estou falando para você aqui, é Bíblia. Ó, é Bíblia. A palavra não vai dizer nada de dinheiro. A palavra vai dizer nada que tem que pagar para conseguir. Não, não. A palavra está falando de arrependimento, de reconhecer que é Deus que pode te ajudar, voto, fidelidade e lembrança. Agora, quando Ana aqui está orando, ela está fazendo um voto com o Senhor. Senhor, se um dia o Senhor lembrar de mim e for um filho homem do jeito que eu quero, eu colocarei ele todos os dias para te servir. Você acha que Deus não vai escutar essa oração sincera? Você pode orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas se não for com sinceridade,
não adianta nada. Às vezes uma pessoa ora 2 minutos, achando que tem várias dificuldades. Essa pessoa, Deus escuta a oração e a sua não. Porque Ana aqui, ela estava orando com fidelidade, com direcionamento ao Senhor. Quando ela ora dessa forma, o Senhor já começa a apreciar as nossas petições. Em Filipenses, capítulo 4, versos 6, vai dizer que nós devemos encaminhar nossas petições para o Senhor e não ficar inquietos. Ou seja, nós não devemos pressionar o Senhor, nós não devemos esperar que a nossa bênção venha acontecer, a nossa petição. Não, é só fazer a petição, esperar Deus apreciar. Se Ele quiser abençoar, amém. Se Ele não quiser, também. Ele é Deus da mesma forma. Ana fez um voto. Que tal a gente fazer um voto hoje? Pelo seu propósito. Faz aí, com fé. Peça a Deus aquilo que você precisa. Mas tem uma coisa, se cumprir, você tem que cumprir o seu voto. É bíblico. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de bem material, nós estamos falando de voto de fé. O que é o voto? Eu quero sair da bebida, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Me ajuda a sair desse vício. Senhor, eu sou viciado em maconha, cocaína, haxixe, crack, lança-perfume, droga sintética. Senhor, tira isso de mim. Eu não quero mais. Eu quero renunciar ao meu pecado, quero renunciar ao meu vício, quero viver a tua presença. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Um voto sincero. Você vai ver o que Deus vai fazer. 12. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor. Meus amigos, quando você começa a orar, você começa a sentir a presença de Deus, você tem um costume. Igual, por exemplo, você fazer um arroz. Quando você começa a fazer um arroz, só derrota, né? Quando você não faz. Só que depois, com a prática, você vai se aperfeiçoando, sim ou não? Você não começa mais a olhar no relógio, você já sabe a quantidade certa de água que vai colocar. A oração também é da mesma forma. Você começa a orar. Quando você começa a pegar intimidade com a oração, você começa a praticar, você vai ficando bom em relacionar-se através da oração com o próprio Deus. 13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ana estava orando tanto ao Senhor. Deixa eu te explicar aqui. Ana orou ao Senhor. Ana fez um voto com o Senhor. Ana não deixou de orar. Tem gente que ora hoje e já quer a benção amanhã. Tem gente que orou agora, acho que de noite Deus já vai, tá abençoado. Não é assim. Ore sem cessar. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deuteronômio 28, verso 2 ou 3, se não me engano, vai dizer o seguinte: que as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Mas todo mundo só fala isso, né? Fala, se você virar evangélico, o Senhor vai te acompanhar. Fica correndo atrás de carro não, que as bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Ei, estão te ensinando errado. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar, mas ninguém lê a primeira parte. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprir todos os seus mandamentos. Primeiro, tem que ouvir a voz de Deus, cumprir os mandamentos, depois as bênçãos vão te acompanhar. Pegue isso. Ana estava orando tanto que ela não tinha nem mais força para falar. Porque é assim, muitas das vezes, quando você está orando, você não tem mais nem nada o que falar, você só chora, os seus lábios só batem. É o que aconteceu aqui com Ana. Ah, mas eu não tenho mais força para orar ao Senhor. Mas só bate seus lábios, sua mente direcionada com fé naquilo que você precisa. Tenho certeza que Deus vai ouvir da mesma forma. Sabe por quê? Deus, Ele olha para o coração, não para a aparência. Pessoas grandes têm uma vestimenta bonita pelo lado de fora, mas estão destruídas por dentro. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Pessoas estão olhando muito para a aparência. Pessoas estão visitando a igreja por causa de quem é o pregador, quem é o levita, quem é o cantor. As pessoas não vão à igreja por causa dele, que é o próprio Deus. As pessoas querem milagre, as pessoas querem cura, as pessoas querem profecias, as pessoas querem revelação. Você acha que isso não acontece? Claro que acontece. Mas as pessoas não querem o dono da profecia, não querem o dono do milagre, não querem o dono da cura, não querem o dono da revelação.
O que adianta? Orar sem fé. Eu creio que vai acontecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Mas você tem fé nisso que você está falando? Porque no primeiro não de Deus, se deixar, você sai dos caminhos. A primeira negativa das coisas não correrem da forma do teu jeito, você sai fora do barco. Muitas das vezes, você olha para a dificuldade, Senhor, coloca nas suas mãos. Poxa, Deus ainda não fez nada. Passou 2 horas que você orou. A palavra aqui não vai dizer quanto tempo Ana orou, mas você vai ver o resultado da oração sincera, um voto fiel a Deus. E aqui no verso 13, quando Ana estava orando, o sacerdote aqui, ele deu uma vacilada, porque ele pensou que ela estava embriagada. A pessoa está batendo sua boca, porque Ana era de um jeito, só chorava, reclamava, ficava pelos cantos. As pessoas costumaram do jeito que Ana era. Mas sabe o que é o mais interessante? Quando Ana fez a mudança na vida dela, ela não comunicou a ninguém. Tem gente que muda a sua vida, a primeira coisa que quer fazer é compartilhar. Como, Edson? Explico. Consegui um carro novo, posta nas redes sociais. Consegui tal coisa, rede social. Consegui estou num relacionamento, rede social. Por quê? Primeiro ela quer o testemunho das pessoas que estão vendo, mas não quer a tua própria aprovação e a aprovação de Deus. Eu conheço pessoas aqui que muitas das vezes casaram, 3 meses, 2 meses depois separou. E aí fala, não era de Deus para minha vida. Então você tinha que ter visto isso antes de você casar. Tinha que ter orado mais ao Senhor. Você quer mostrar para as pessoas o testemunho da sua vida. Só que a própria palavra vai dizer que quem testemunha a sua vida, o próprio Deus, ele não olha para a aparência de ninguém. Deus não quer saber se você é branco, preto, amarelo, se você tem dinheiro, se você não tem. Deus não quer saber se você está enfermo ou se você está na glória. Deus olha para o teu coração. Não adianta nada ter uma aparência bonita e o seu coração todo machucado, cheio de ferida, não libera o perdão. Não adianta o quê? Nada. Mas eu estou escondendo de quem? Você está escondendo de homens, de mulheres, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pastor, das pessoas que vivem ao seu redor, mas você não está escondendo de Deus. Não adianta o quê? Nada. O profeta aqui, Eli, o sacerdote Eli, ele olhou para a vida, olhou para Ana orando e pensou que ela estava embriagada, porque teve uma mudança na vida de Ana. Teve uma mudança. Agora era uma mulher de oração. E disse-lhe Eli, 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Olha como ele não vigiou. Você está embriagada? Você vai ficar até quando nessa vida aí? Muda. Tira o vinho da sua vida. O vinho aqui que Ana estava orando, meus amigos, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque ela estava com um voto com o Senhor aqui. Só que muitas das vezes, quando nós estamos cegos espiritualmente, a gente não consegue nem ver mais bênção, né? Eu sei que você pensa dessa forma. Não vai acontecer mais nada na minha vida. Tá tão difícil para mim. Tá tão diferente. Nada muda. Nada sai do lugar. Eu não vou conseguir mais nada. Eu vou continuar vivendo essa vida aqui. Tá tudo acabado. Fala assim, show de mim. Manda embora isso aí, Sua mente tem que ser positiva. Por mais que você esteja num propósito, não deixe que as pessoas cheguem até você e te desanimem do seu propósito. O chamado que Deus tem na sua vida é muito maior daquilo que você precisa. É muito maior do que aquilo que você necessita. Muitas das vezes você quer chegar a um patamar que Deus está olhando aqui em cima para você. 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém derramando a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. 17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Aí o profeta pegou e liberou. Porque quando só tem alguém orando, é diferente. Mas quando tem várias pessoas orando por um só propósito,
Às vezes tem que ter um homem ou uma mulher de Deus para liberar algo na sua vida. Aqui Eli primeiro falou que ela estava embriagada. Depois, quando ela falou que ela estava com um propósito com o Senhor, e ele não quis saber o que era o propósito. Toma cuidado com isso. O teu propósito você tem que contar para pessoas que você confia. Preferencialmente nem para ninguém. Compartilhe com seu esposo, com sua esposa, com seus pais e só. Ana só falou, olha, estou com um propósito forte com Deus. Aí Eli falou, olha, que o Senhor lhe conceda a petição que tu fizeste. Ele não quis saber qual petição que era, mas ele falou, ó, que o Senhor lhe conceda a petição que tu fizeste. E disse a ela, ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, o semblante já não era triste. Quando você começa a orar para Deus, trabalhar na sua vida, a tristeza vai se embora, a escuridão vai embora, vem a alegria, vem a luz. Esse Deus que nós estamos falando aqui é maravilhoso. E sabe qual é o mais interessante? Deus aqui estava em silêncio. Deus até o presente momento ele não estava falando nada. Ele não deu resposta para a profeta. Ele não deu uma revelação para alguém entregar a Ana, não. Ele estava só em silêncio, ouvindo as petições, observando. Quando a gente vê o 19, vai dizer assim, e levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher. Quando fala conheceu aqui, irmão, é no sentido de teve uma relação. E o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa linda. O Senhor Deus só pode lembrar de quem tem intimidade. Se eu passar por você na rua, se eu te conheço, se eu tenho intimidade, eu vou falar com você. Agora, se eu não te conheço, eu não vou conseguir falar. Até porque, como que eu vou ficar? Boa tarde, bom dia. Né? Se a gente fica assim na rua, as pessoas passam até direto. Muitas das vezes as pessoas me param na rua, me chamam, às vezes não é nem comigo, eu tô olhando. Mas, como você vai ter intimidade com Deus? Como você vai ter intimidade com alguém que você não conhece? Eu posso te conhecer aqui da rede social, mas eu talvez não tenha intimidade para ir na sua casa tomar um café. Intimidade aqui que Ana estava buscando com Deus era fidelidade, era oração, jejum. O jejum que Ana buscava era de ser mais íntimo, o clamor, o voto. E a própria palavra vai dizer, e o Senhor se lembrou dela. Deus só vai lembrar da tua petição se você for íntimo a Ele. Só vai lembrar do seu propósito se você buscar Ele. Não existe outra forma. Se Deus quiser, vai acontecer tal coisa na minha vida. Claro, se Deus quiser, mas você também não provoca, né? Adianta o quê? Tem que ter uma fé, tem que buscar, orar, jejuar. Se você não sabe de nada da minha vida. Meus amigos, o que eu estou falando para você aqui está na Bíblia, está na palavra. Eu não estou aqui fazendo invenção para mexer com o seu ego, para mexer com o seu coração. Não, eu estou te falando palavra. Se você abrir esse texto aqui em qualquer Bíblia, pode ter até uma versão diferenciada, mas você vai ver que o texto é o mesmo. A palavra de Deus vai falar, eu, Senhor Deus, não mudo. Se Ele não muda, quem está mudando? Somos nós homens. Nós estamos deixando pegar coisas aleatórias do mundo e tentando acrescentar aqui. Quando na verdade a resposta de todo mundo está aqui para o mundo. Quando o Senhor lembrou de Ana, Ana engravidou, teve um filho, Samuel. Como ela tinha feito lá atrás, ela tinha feito um propósito do Senhor, olha, se o Senhor me der um filho homem, ele vai servir ao Senhor. Ela já tinha liberado a palavra. Depois que Samuel desmamou, ela levou até a casa do sacerdote, que era Eli, para ele trabalhar para a obra. Ana também, ela não se apegou não, porque tem gente que recebe a bênção dela e esquece de todo o resto. Esquece até do próprio Deus. Deus, eu quero um carro novo, preciso de um deslocamento para o meu trabalho, não sei o quê. Deus vai lá e te abençoa. Você esquece até de falar de Deus, você esquece até de ir na igreja, você esquece até de falar com teu irmão. Ai, Deus, me dá uma casa na praia. Deus vai, pum, te abençoa. Você falta culto, não vai mais para sua congregação.
Já acha que está com dinheiro? Cuidado. Deus em primeiro lugar. Eu não estou querendo aqui falar sobre o profeta Samuel, mas só para você entender, Samuel foi um homem muito usado por Deus. Se eu for falar do profeta Samuel aqui, eu vou ficar falando mais 1 hora aqui com você, para você entender como que ele foi usado. Mas eu quero pular aqui o capítulo 3, capítulo 2, verso 21. Visitou, pois, o Senhor Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O problema de Ana era o quê? Gerar filhos. Depois que veio o primeiro, através da oração, a madre de Ana abriu. Ana teve mais filhos. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem na sua vida, mas depois que você fizer um propósito com o Senhor, fizer um voto com o Senhor, de fé, você vai ver que aquele problema não vai ser nada. Aquele problema vai ser pequenininho com o tamanho da bênção que você vai adquirir. Mas não esquece do Senhor, não. Esquece não. Continua firme. Vai numa igreja mais perto da sua casa. Vai lá só ouvir a palavra. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu não posso ir na igreja. Coloca um louvor. Coloca uma pregação no YouTube. Tem gente usando a internet para tanta coisa ruim. Por que não usar para te edificar? Ana estava achando que o problema dela era a esterilidade. Mas na verdade o problema de Ana é não olhar para o Senhor. Sabe o que acontece aqui? Penina era a adversária, a própria palavra fala, né? Rival de Ana. Depois que Ana fez o propósito com Deus, você não ouve mais falar na rival. Depois que você fizer o seu propósito de fé com Deus, pode ter certeza que o seu rival vai ter que ir embora. Está escrito. Depois que o próprio Deus abençoa a tua vida, já era. O inimigo não consegue mais nada contra você. Então, essa palavra que eu vou deixar aqui para vocês, voto com fé. Não desanime de nada. Faça o seu propósito com Deus, sua petição inicial. Coloca para Deus aquilo que tu mais precisa, aquilo que tu mais quer. Que eu tenho certeza que, como ele lembrou de Ana, vai lembrar de você. As pessoas podem até te criticar, falar que você está embriagado, está embriagada, como eu te expliquei aqui. Mas não perca o propósito por causa de ninguém. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Pode pegar isso que eu estou te falando aqui. Vou orar aqui, vou terminar. Espero vir aqui em outras oportunidades, deixar uma outra palavra para você que possa confortar o teu coração. 2025 está apenas começando e é um momento de a gente ser diferente do que foi ano passado. Limpe os problemas do ano passado e comece uma vida nova, preferencialmente diante de Deus. Querido Deus, Pai eterno, Pai querido, que o Senhor venha grandemente abençoar cada pessoa que ouvir essa palavra, pessoa que tiver uma petição inicial, propósitos que estão parados, vidas que estão paradas, trabalhe de forma diferente na vida deles, que esse ano de 2025 possa ser diferenciado, que eles possam fazer o propósito aqui de Ana, entregar o problema na mão do Senhor e deixar que o Senhor, Deus, faça o restante. Pai, que essa pessoa possa ser luz do mundo e sal da terra. Essa pessoa pode ser diferenciada, como, Pai, o próprio Noé. Quando o Senhor queria destruir toda a terra, o Senhor viu a diferença na vida de Noé e através de Noé ele salvou toda a tua família. Essa pessoa pode estar até passando, Senhor,
por uma luta agora, uma dificuldade agora, mas que o Senhor venha trabalhar na vida dela, que através da vida dela, ela seja igual imã, alcançando seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, e que o Senhor venha prosperar. E quando eu digo aqui, Pai, prosperar, não estou falando só de emprego, eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de amor, fidelidade, carinho. Trabalhe em cada petição inicial, propósito. A sua própria palavra vai dizer que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Pai, que seus filhos venham buscar as coisas do céu primeiro, o reino, o acréscimo vem depois. Assim, Pai, nós encaminhamos essa oração ao Senhor, que essa palavra possa ter chegado ao coração de muitas pessoas. Amém? Meu povo, se você gostou dessa live, ou se você não gostou também, compartilha. Compartilhe com um amigo seu, com uma amiga sua, nas suas redes sociais. Espero que... essa palavra não falou comigo, mas talvez vai falar com alguém. Seja um semeador da palavra e compartilhe. Amém? Grande abraço.